Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro de direito administrativo focado na prova de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Prazer, meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Administrativo, sou procurador do município de Belo Horizonte e vamos dar início ao nosso último encontro focado na nossa prova de delegado, pessoal. Meus amigos, sejam bem-vindos. Vamos dar início ao nosso encontro. Dou aqui bom dia ao Leonardo, né, que esteve presente na nossa aula anterior, a Ângela também, e a todos vocês que aí estão aí quietinhos no nosso chat, mas o importante é estar aqui conosco no nosso encontro. Meus amigos, mais uma vez, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Vai ser um prazer poder ajudá-los. Bom dia aqui também ao Dan, ao Johnny, Dan sempre presente nas nossas aulas, o Johnny também. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal, para nós podermos aqui conversarmos, né, falarmos um pouco sobre o direito administrativo. Pessoal, já deixem um like aí no nosso vídeo, valorize o trabalho de toda essa equipe do Estratégia Carreira Jurídica. Perfeito? Pois muito bem. Pessoal, vou julgar a vinheta e volto para iniciarmos esse tema aqui de serviços públicos. Rapidinho. Muito bem, pessoal, vamos dar início ao nosso encontro e nós vamos iniciar a temática do serviço público. E eu quero ir com você no ponto número 1, em que nós vamos conversar sobre o conceito e os comentários iniciais acerca da temática. Anota para mim, pessoal, que serviço público é toda atividade material, serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado, é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que, diretamente ou por intermédio de agentes delegados, é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que, diretamente ou por intermédio de agentes delegados, atenda a interesses coletivos, sob o regime jurídico total ou parcial de direito público. Sob o regime jurídico total ou parcial de direito público. Então, anote que serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que, diretamente ou por intermédio de agentes delegados, atenda a interesses coletivos sob o regime jurídico total ou parcial de direito público. Perfeito? Esse é o conceito de serviço público. Pessoal, o que eu quero que você ainda perceba, venha cá, projeto para você, que existe uma expressão chamada atividade econômica em sentido amplo, perfeito? Existe uma expressão chamada atividade econômica em sentido amplo. Essa expressão, atividade econômica em sentido amplo, vai se dividir em duas. Vai se dividir na expressão atividade econômica em sentido estrito, em atividade econômica em sentido estrito,
e vai se dividir na expressão serviço público. Então, o que eu quero que você observe, e isso já foi questionado em prova, que eu posso dizer que a expressão serviço público é uma espécie de atividade econômica em sentido amplo. E é exatamente isso. A expressão serviço público é uma espécie de atividade econômica em sentido amplo. E está certa essa afirmativa, caso ela apareça na sua prova. Perfeito? Pois muito bem. Bom, pessoal, veja o seguinte. Ainda sobre o conceito de serviços públicos, eu disse a você que é a atividade material que a lei atribui ao Estado para que diretamente ou por intermédio de seus agentes delegados atenda a interesses coletivos sob o regime jurídico total ou parcial de direito público. É muito importante que você observe que este conceito vai abarcar a questão da titularidade estatal. É preciso que, e na verdade é o que acontece, o titular do serviço é o Estado, que pode prestar diretamente ou por intermédio de agentes delegados, que seriam as concessionárias, as permissionárias e as autorizatárias de serviço público. Veja que esse conceito de serviço público busca atender a finalidade, pública, visa a atender interesse público. E ainda o regime jurídico é integralmente público ou parcialmente público. Jamais será integralmente privado. O serviço público, o regime jurídico, é um regime jurídico ou integralmente público ou parcialmente público, mas jamais integralmente privado. Perfeito? Bom, vamos lá para aquilo que eu reputo agora questão de prova efetivamente. Está aqui como tópico número 3, mas na verdade é tópico número 2, eu só não renumerei na aula aqui para vocês, mas a gente renumera aqui na hora. Então, tópico da classificação de serviços públicos. Eu quero estudar uma classificação com você, que são os chamados serviços coletivos e singulares. Vem cá, serviços coletivos, chamados de uti universi, serviços coletivos chamados de uti universi e os serviços singulares chamados de uti singuli. Perfeito? Serviços coletivos, uti universi, serviços singulares, uti singuli. Essa é a classificação de serviços públicos mais relevante e a melhor para cair na nossa prova. Bom, vem cá. Quando eu digo a você em serviço coletivo, serviço uti universi, é aquele em que não se consegue mensurar o quanto o sujeito se beneficia do serviço. Anote isso. O serviço uti universi, serviço coletivo, é aquele que não se consegue mensurar quanto o sujeito se beneficia daquele serviço. Eu não consigo precisar quanto o sujeito usufrui, de porque o serviço é prestado em caráter geral e não de maneira individualizada. Nesse sentido, venha cá, os serviços uti universi, os serviços coletivos, são prestados em uma análise discricionária da administração. E esses serviços são remunerados por impostos ou
por contribuições, especificamente o serviço de iluminação pública, que é remunerado pela chamada COSIP, pela contribuição sobre iluminação pública. Então, veja, venha cá, como exemplos de serviços útil-universe, nós temos a limpeza urbana, nós temos a iluminação pública. São serviços útil-universe, serviços coletivos, em que eu não consigo precisar o quanto o sujeito se beneficia do serviço. Eu não consigo mensurar o quanto ele usufrui daquele serviço. Ponto. Já por outro lado, venha cá, os chamados serviços singulares, ou também chamados de uti singuli ou uti singuli, anote para mim, são aqueles em que se consegue mensurar o quanto o sujeito se beneficia do serviço. É aquele em que se consegue mensurar o quanto o sujeito se beneficia do serviço. Eu consigo dizer o quanto o sujeito usufrui desse serviço. De modo que esses serviços estão no campo da vinculação. A administração pública está obrigada a realizar esses serviços àqueles particulares que cumpram os requisitos para tanto. Veja que esses serviços uti-singuli, esses serviços singulares, são remunerados por taxa ou por tarifa. São serviços remunerados por taxa ou por tarifa, cujos exemplos melhores nós temos a energia elétrica, nós temos a coleta de lixo. Temos a energia elétrica, temos a coleta de lixo, que é diferente da limpeza urbana, né? A limpeza urbana é o pessoal que passa varrendo a rua. Coleta de lixo é o pessoal que pega o lixo lá dentro daquelas lixeiras que ficam em frente a casas. Aquilo é um serviço singular, porque inclusive a coleta de lixo é remunerada por taxa. Perfeito? Por isso, é um serviço singular, é um serviço uti-singuli. Muito importante isso aqui. É a classificação de serviço público mais importante e é, inclusive, a que nós vamos passar. Perfeito? Pois muito bem. Bom, um outro ponto que eu quero e preciso estudar com você está relacionado aos princípios dos serviços públicos. Nós precisamos estudar a temática de princípios dos serviços públicos, mas que, na verdade, nós vamos estudar um princípio. Nós vamos estudar o princípio da continuidade. Perfeito? Veja, pessoal, pelo princípio da continuidade, por ele, os serviços públicos devem ser contínuos. Pelo princípio da continuidade, os serviços devem ser contínuos, não sendo possível haver a interrupção dos serviços públicos. Esse é o conceito amplo, geral. Os serviços públicos devem ser contínuos, não podendo haver a sua interrupção. Mas o que eu quero efetivamente ampliar com você o nosso estudo está relacionado ao artigo 6º, parágrafo 3º, da Lei 8987 de 95, que é a Lei Geral de Serviços Públicos. Veja, pessoal, venha cá. O artigo 6º, parágrafo 3º, vai dizer que não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção. Veja, primeiro, em situação de emergência, segundo, após prévio aviso,
em outras duas situações. Então, vamos lá, vamos com calma aqui o seguinte. O princípio da continuidade do serviço público vai nos dizer que os serviços públicos devem ser contínuos. Deve haver a continuidade. Os serviços não podem ser interrompidos. Acontece que vem o artigo 6º, parágrafo 3º, que diz o seguinte: não se caracteriza como descontinuidade do serviço. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção. Não caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção, primeiro, em situação de emergência. Toda vez que eu dou essa aula, eu trago como exemplo a questão do rompimento da barragem de Brumadinho, não, de Mariana, né? Foi a primeira. A barragem, o rompimento da barragem de Mariana, em que o estrago ambiental foi enorme, né? Em que o rejeito de minério foi parar no Rio Doce e isso foi parar lá no mar, foi desaguar no mar. E aí eu trago como exemplo a cidade de Colatina, no Espírito Santo, em que as pessoas abriam a torneira e ao invés de sair água, saía rejeito de minério. A prefeitura lá determinou a interrupção do serviço de abastecimento de água. Pessoal, a interrupção desse serviço de abastecimento de água é exatamente uma situação de emergência. É uma possibilidade de interrupção desse serviço. E ainda, talvez aí o ponto mais relevante, não caracteriza como descontinuidade a interrupção após prévio aviso. Não se caracteriza como a interrupção após prévio aviso. Mas veja, após prévio aviso, motivada por razões de ordem técnica ou segurança das instalações e por razões ainda de inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Então, olha só, é possível que haja a interrupção do serviço após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica, de segurança das instalações. É dizer, pessoal, você almoçando aí, né, numa sexta-feira, por exemplo, e o jornal que você assiste noticia, né? A companhia de abastecimento de água informa que haverá interrupção do abastecimento na região metropolitana da meia-noite de sexta à meia-noite de domingo para reparos na rede. Né? É exatamente isso, por razões de ordem técnica, segurança nas instalações e também, o mais comum, pelo inadimplemento do usuário. Quando o sujeito deixa de pagar, haverá interrupção do serviço. E é neste ponto do inadimplemento do usuário que eu quero aqui conversar com você um pouco. Porque, vem cá, no que tange, veja, ao não pagamento, no que tange ao não pagamento pelo usuário do serviço, deve-se diferenciar os serviços compulsórios e os facultativos, bem como diferenciar a taxa e a tarifa. Porque nem todo inadimplemento ensejará interrupção. Então, venha cá. Pessoal, serviços, taxa, né, na verdade, e tarifa são coisas diferentes. Primeiro, o seguinte, a taxa é um tributo e, como tributo, é imposto por lei e vai ser utilizado para os serviços compulsórios. E o inadimplemento da taxa não enseja interrupção. Não enseja interrupção.
interrupção. Já os serviços remunerados por tarifa, veja, a tarifa não é tributo. Na verdade, observe, a tarifa é estabelecida contratualmente e vai ser usada para serviços facultativos. E é, de fato, na tarifa cujo inadimplemento ensejará a interrupção do serviço. É na tarifa que haverá a interrupção do serviço. Então, preste muita atenção, muito cuidado com o ponto aqui que a gente precisa conversar. Taxa diferente de tarifa. A taxa, por ser um tributo, é imposto por lei e vai ser cobrada nos chamados serviços compulsórios, que é aquele que, independentemente de requerimento ou não do particular, o poder público vai prestar. E exatamente por isso, independentemente do poder público, independentemente do particular requerer ou não, o inadimplemento não enseja a interrupção. O inadimplemento, na verdade, vai ensejar a cobrança judicial desse tributo da taxa. Diferente da tarifa. Na tarifa, por ser estabelecida contratualmente, o particular requer a prestação do serviço, o inadimplemento vai ensejar a interrupção. Então, se você deixa de pagar a taxa de coleta de lixo, por exemplo, a coleta de lixo vai continuar acontecendo na sua casa. Mas se você deixa de pagar a tarifa da energia elétrica, haverá o corte, haverá a interrupção do serviço prestado na sua casa. E a diferença de taxa e tarifa, veja, vem prevista na súmula 545 do STF, que diz que preços e taxas não se confundem, porque estas, as taxas, diferentemente daquelas dos preços, né, da tarifa, são compulsórias e têm a sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as institui. Perfeito? Pois muito bem. Bom, a partir daqui, eu quero chamar a atenção para você de vários aspectos da jurisprudência e da doutrina sobre o princípio da continuidade do serviço público, que é a cara de prova. Bom, primeiro deles, então, enumero como atenção 1, é exatamente essa previsão aqui. Olha, é possível a interrupção dos serviços essenciais quando o inadimplente for o particular. E é possível a interrupção de serviços essenciais quando o inadimplente for o particular. Se você deixar de pagar a conta de água, a conta de luz, o serviço será interrompido, fatalmente. Só que aí o que eu quero que você saiba são esses dois posicionamentos do STJ. O STJ, pessoal, observe, tem o entendimento de que o STJ tem o entendimento de que é ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de débito irrisório, por configurar abuso de direito e ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a indenização ao consumidor por danos morais. Como também veja, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços essenciais quando o débito decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária. Muito cuidado com isso, pessoal.
Esses são dois posicionamentos do STJ, são cara de prova. É ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica por débito irrisório. Configura abuso de direito e ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E vai caber, inclusive, indenização por danos morais. Como também é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços essenciais, quando o débito decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia apurado unilateralmente, ou seja, sem a possibilidade de contraditório ou ampla defesa. Sem a possibilidade de contraditório e ampla defesa. É ilegítimo o corte. Perfeito? Ainda veja, atenção 2, importantíssimo também. Vem cá, o STJ tem entendimento de que a suspensão do serviço só é admissível em caso de débitos atuais, isto é, aqueles que provêm do mês de consumo ou, ao menos, dos anteriores próximos. Quando se fala em débitos pretéritos, não deve o concessionário suspender o serviço. Deve, na verdade, utilizar a ação de cobrança. Veja, pessoal, imagine a seguinte situação: você pagou as contas de janeiro, fevereiro, março, não pagou abril. Pagou maio, junho, julho, agosto, setembro, chegou em outubro. A concessionária viu que você não pagou a conta lá de abril e quer interromper o seu serviço. Não pode. Débitos atuais é que legitimam a interrupção do serviço. Débitos atuais é que legitimam a interrupção do serviço. Débitos pretéritos não, precisam ser cobrados judicialmente. E aí, observe, isso vai repercutir aqui, olha, o novo usuário do serviço não pode sofrer a suspensão por débito de usuário antecedente. Serviço remunerado por tarifa gera uma obrigação de natureza pessoal e não real ou própria. Quero dizer, pessoal, imagine que você tenha um apartamento e esse apartamento está alugado para um terceiro. E esse terceiro não pagou a conta de luz. Você aluga para uma nova pessoa esse apartamento. O poder público não pode condicionar a religar a luz para o novo usuário ao pagamento do usuário anterior. Porque o débito de serviço público é um débito de natureza pessoal e não real. Não é da coisa, e sim do sujeito que usufruiu daquele serviço. Perfeito? Ainda veja, atenção 3, projeto para você. Há decisões judiciais que entendem inadmissível a suspensão do serviço, mesmo pago por tarifa, quando o usuário é o próprio poder público. E isso está aqui, ó, na parte final deste entendimento que eu coloco aqui para você. Ó. Veja, de acordo com o STJ, é legítimo o corte no fornecimento de serviços essenciais quando inadimplente pessoa jurídica de direito público, desde que precedido de notificação, e aí observe, a interrupção não atinja unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população. Em outras palavras, em contrassenso, serviços de unidades prestadoras indispensáveis à população não podem ser interrompidos. Então, eu não posso interromper energia elétrica de um hospital público, por exemplo. Eu não posso interromper energia elétrica de um hospital público, porque é um serviço indispensável à população. Perfeito? Outro ponto relevante, aqui, ó.
A jurisprudência do STJ também tem julgado no sentido de que não é possível a interrupção no fornecimento de serviço que coloque em risco a vida do usuário, pessoal. É a questão aqui, né, do home care, por exemplo. A pessoa que tem um hospital em casa, né, não pode ter o seu serviço interrompido pelo inadimplemento. Numa ponderação entre o direito à vida e o crédito, prevalece o direito à vida, não é? Naturalmente. Outro ponto que trago para a gente, olha, importantíssimo também, o dano moral em razão do corte indevido de serviço público é um dano moral presumido. O dano moral em razão do corte indevido no serviço público é um dano moral presumido. Veja, nós não vimos que a interrupção do serviço por débitos irrisórios é abuso de direito, viola a proporcionalidade e razoabilidade, seja indenização por danos morais, é um corte indevido. Esse dano moral é um dano presumido. Muito bom. Ainda, veja, atenção 6, STJ também aqui, vai nos dizer que a divulgação da suspensão no fornecimento de serviço de energia elétrica, por meio de emissoras de rádio dias antes da interrupção, satisfaz a exigência de aviso prévio. A divulgação da suspensão do fornecimento de energia elétrica e, na verdade, de qualquer tipo de serviço, pode ser feita por emissoras de rádio e televisão, inclusive. Aqui está só rádio, mas pode ser por televisão. Veja que o artigo 6º, parágrafo 3º da 8987, exige que haja aviso prévio. Não é razoável exigir que este aviso prévio seja de maneira individualizada. Este aviso prévio pode ser de caráter geral. Esse aviso prévio pode ser de caráter geral, por meio de uma emissora de rádio e TV. Isso satisfaz o aviso prévio previsto na Lei 8987. Ainda veja, pessoal, venha cá. Ainda vou trazer para você a chamada atenção 7, que trata, na verdade, do artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 8987. O artigo 6º, parágrafo 4º, que estabelece que não é possível a interrupção do serviço em sexta, sábado e domingo e em véspera de feriado e feriado. Não é possível a interrupção do serviço em sexta, sábado e domingo e em feriado e véspera de feriado. Por uma razão tanto quanto óbvia. Se interrompe o seu serviço em véspera de feriado, sexta, você só vai poder conversar no concessionário na segunda. E esse restabelecimento pode demorar muito. Então, não é possível a interrupção em sexta, sábado e domingo, em véspera de feriado e feriado. Perfeito? Com isso, eu encerro com você o princípio da continuidade. Mas trago para você a temática específica sobre a Lei 8987. A gente passa aqui agora a entrar mais especificamente na literalidade da Lei 8987. E aí, o que eu quero trazer para você, em termos de concessões e permissões, é que, de fato, tanto as concessões quanto as permissões são reguladas pela Lei 8987. A verdade é que a 8987 trata praticamente tudo das concessões e fala lá no artigo 40 sobre a permissão e manda aplicar aquilo que for cabível. O que eu quero chamar a atenção, venha cá,
é especificamente sobre quem pode ser uma concessionária e sobre quem pode ser uma permissionária. A concessionária pode ser uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. Concessionária pode ser uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas, ao passo que uma permissionária pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Isso é importante diferenciar, olha aí. Uma concessionária pode ser uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. Uma permissionária, pessoa jurídica ou pessoa física. Perfeito? Outro ponto relevante, venha cá. Uma concessionária pode ser escolhida mediante concorrência ou diálogo competitivo, que é uma outra modalidade de licitação. Já na permissão, a lei diz apenas que precisa ter licitação. A lei não estabelece qual a modalidade de licitação. Tem que ter licitação, mas a lei não estabelece qual a modalidade. Perfeito? Pois muito bem. Bom, vamos lá. Outro ponto que eu quero aqui estudar com você. Nós vamos estudar 3 institutos que têm nome, que são uma escadinha. Nós vamos estudar, primeiro, olha lá, a subcontratação. Depois a gente vai estudar, olha aqui, a subconcessão. E a gente vai fechar com a transferência da concessão ou do controle acionário. Veja que são escadinhas: subcontratação, subconcessão, transferência da concessão ou do controle acionário. Então vamos lá. Primeiro, a chamada subcontratação, que vem prevista no artigo 25, parágrafo 1º a 3º. Pessoal, a subcontratação na temática de serviço público, no bojo da Lei 8987, a subcontratação é a contratação de serviços acessórios, complementares, de projeto associado. A subcontratação é contratar com terceiro. A subcontratação é contratar com terceiro tudo o que não seja o serviço público propriamente dito. É contratar com terceiro tudo que não seja o serviço público propriamente dito. Então, contratação de projetos associados complementares ao serviço. Venha cá. Na subcontratação, nós vamos ter a relação entre concessionária e subcontratado. Nós vamos ter uma relação entre concessionária e subcontratado. E essa relação é regulada pelo direito privado. O poder concedente não tem qualquer relação aqui. O poder concedente não tem qualquer relação. Feito? Agora, vamos lá. A chamada subconcessão. A subconcessão, a concessionária vai transferir para um terceiro uma parte da própria concessão, do objeto da própria concessão, subconcessão. A concessionária
vai contratar com um terceiro um pedaço da concessão. Vem cá. Para que a subconcessão prevista no artigo 26 aconteça, 3 requisitos precisam estar presentes. Para que a subconcessão esteja presente, é preciso previsão no contrato, é preciso autorização do poder concedente e é preciso que haja licitação. Previsão no contrato, autorização do poder concedente e licitação. Perfeito? Pois muito bem. E aí chegamos no ápice da escada. Chegamos na transferência da concessão ou do controle acionário nos termos do artigo 27. Veja, pessoal, aqui a concessionária vai transferir a concessão toda para um terceiro. A concessionária vai pegar toda a concessão e transferir para o terceiro. Transferência da concessão. Ou a concessionária vai ser vendida. E aí há a transferência do controle acionário. Vem cá, o artigo 27 vai estabelecer que para que haja transferência da concessão ou do controle acionário, basta anuência. Basta anuência do poder concedente. Para que haja essa transferência da concessão ou do controle acionário, basta que haja anuência do poder concedente. Não precisa ter uma licitação específica para isso. E o Supremo Tribunal Federal tem um julgado importantíssimo que estará lá na sua prova. ABI 2946. Em que, venha cá, o Supremo entendeu que é constitucional a transferência da concessão e do controle societário das concessionárias de serviço mediante anuência do poder concedente. Constitucional. Porque para o STF, mesmo com essa transferência, a base objetiva do contrato continua intacta. Permanecem o mesmo objeto contratual, as mesmas obrigações contratuais, a mesma equação econômico-financeira. O que ocorre é apenas a modificação subjetiva, seja pela substituição do contratado, seja em razão de sua reorganização empresarial. Então, o Supremo quer dizer o seguinte com isso: não importa quem vai prestar o serviço, importa é que o serviço seja prestado com as mesmas obrigações para ambas as partes e com o contrato equilibrado. Não importa a modificação subjetiva. O que importa é que a base objetiva do contrato permaneça a mesma, permaneça intacta. Então, por isso é constitucional a transferência da concessão e do controle societário. Perfeito? Pois muito bem. Ainda veja, pessoal, trago para você, para fecharmos a parte geral de serviço público da 8987, e falo acerca da extinção da concessão. E aí eu quero trazer para você o artigo 35, venha cá, que lista num rol exemplificativo quais são os casos de extinção da concessão. Vai dizer o artigo 35 que extingue-se a concessão, veja, pelo advento do termo, pela encampação,
caducidade, rescisão, anulação, falência ou extinção da concessionária e falecimento ou incapacidade do titular. Perceba, pessoal, esse rol, como eu disse a você, é um rol exemplificativo. Por exemplo, o distrato não está aqui nesse rol, mas é um rol, mas é uma hipótese. O distrato, que é a concordância das partes. É a extinção bilateral. Uma parte quer, a outra também se extingue o contrato. O distrato. Então, veja, a lei listou 6, mas esse é um rol exemplificativo, o distrato também é. E aí, veja mais. Eu quero estudar com você duas hipóteses que são as mais relevantes, que é exatamente a caducidade e a encampação. Essas são as duas hipóteses que caem em prova. E a gente começa pela encampação, nos termos do artigo 37. Anota para mim, pessoal, que a encampação ocorre por razões de interesse público. A encampação ocorre por razões de interesse público. E que, para que haja a encampação, 2 requisitos precisam estar presentes. Venha cá. A encampação ocorre por razões de interesse público, e desde que presentes 2 situações. Tem que ter lei autorizando, e tem que ter indenização prévia. Tem que ter lei autorizando e tem que ter prévia indenização. Então, veja que a encampação ocorre por razões discricionárias. A encampação ocorre por razões de interesse público, razões discricionárias, tendo que ter lei autorizativa e indenização prévia. Já, por sua vez, a caducidade. A caducidade pode acontecer por 2 situações. Venha cá. A caducidade pode acontecer quando não houver anuência do poder concedente acerca da transferência da concessão ou do controle acionário. A não anuência da transferência da concessão ou do controle acionário implica caducidade. E ainda também haverá caducidade, venha cá, quando houver inexecução total ou parcial do contrato, por parte da concessionária. A concessionária inexecutou total ou parcialmente o contrato de concessão. A concessionária inexecutou total ou parcialmente o contrato de concessão. Quando é a concessionária, a extinção do contrato vai se dar também pela chamada caducidade do contrato de concessão. Perfeito? Pois muito bem. Pessoal, trago ainda para você artigos relevantes da Lei 8.987.
cuja literalidade é a cara de prova. Artigos relevantes da 89 e 87, cuja literalidade vai cair na sua prova. Eu começo primeiro com o artigo 7º-A. As concessionárias de serviço de direito público e privado, nos estados e no DF, são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo de 6 datas opcionais para escolherem os dias de vencimento de seus débitos. Se você já teve que colocar uma conta de luz no seu nome, por exemplo, você teve lá, no mínimo, 6 opções de vencimento para você escolher. Isso está na lei, artigo 7º-A. Importantíssimo é o 9º. O artigo 9º diz: a tarifa do serviço será fixada pelo preço da proposta vencedora e preservará as regras de revisão na lei, no edital e no contrato. Ok. Aí veja, pessoal, a tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço alternativo e gratuito para o usuário. Muitas questões de prova afirmam que somente é possível a cobrança de tarifa se tiver um serviço gratuito, uma situação alternativa e gratuita. Não é verdade. Está errado isso. É possível a cobrança de tarifa e não ter essa alternativa gratuita. Vai haver essa alternativa gratuita nos casos previstos em lei, quando houver essa previsão. Outro ponto que aparece muito, os parágrafos 2º e 3º. Vem cá. Vai dizer o parágrafo 2º que os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Os contratos, naturalmente, vão prever manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Se houver um desequilíbrio, tem que haver o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E, veja, ressalvados impostos sobre a renda, ou seja, ressalvado o IR, o imposto de renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa para mais ou para menos, conforme o caso. Ressalvado o imposto de renda, todas as alterações de tributos vão implicar em alteração do contrato, vão implicar no desequilíbrio. Preste atenção. Se a prova falar que é o imposto de renda, não haverá impacto, não haverá desequilíbrio. Todos os outros há o desequilíbrio e, consequentemente, é necessário o equilíbrio. Veja parágrafo 4º, em que, havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo concomitante ao... Aqui parece simples, mas tem uma pegadinha aqui enorme em prova. A lei diz, havendo alteração unilateral que afete o equilíbrio, presta atenção, o restabelecimento deve ser concomitante à alteração. O restabelecimento não é posterior. A prova vai falar concomitante ou posterior. Está errado. É concomitantemente à alteração. Veja ainda, artigo 13, as tarifas poderão ser diferenciadas em função das características e dos custos específicos. Isso é muito natural. Se você observar
a tarifa, o pedágio de moto e de carro nas estradas, por exemplo, são diferentes, são cobranças diferentes, naturalmente. E ainda, para fechar a Lei 8.987, trago o artigo 23A. Artigo 23A, que vai dizer que o contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para a resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil em língua portuguesa, nos termos da lei da arbitragem. Então, veja que é possível meios alternativos de resolução de controvérsias, inclusive a arbitragem, em contratos de concessão. Perfeito? Então, veja, pessoal, com esse dispositivo, eu encerro com você a temática da Lei 8.987. Mas não encerro a temática de serviços públicos, porque eu ainda quero passar com você nas PPPs. Eu quero passar com você nas parcerias público-privadas. E aí, veja, as PPPs que são reguladas pela Lei 11.079 de 2004. Vamos lá? Olha só, nós temos aqui de plano o ponto mais importante, que são os conceitos, tanto de PPP patrocinada quanto de PPP administrativa. Vem cá. A PPP patrocinada é aquela igual à da Lei 8.987 de 95. PPP patrocinada é igual a 8.987. Só que, vem cá, além da tarifa cobrada do usuário, haverá uma contraprestação do parceiro público, haverá uma contraprestação do parceiro público ao privado. Então, veja, PPP patrocinada é a concessão igual à da Lei 8.987, que, adicionalmente à tarifa cobrada do usuário, haverá uma contraprestação do parceiro público ao parceiro privado. Já a PPP administrativa, venha cá, é aquela em que a administração pública é usuária do serviço. A administração é a usuária do serviço, usuária de maneira direta ou indireta. É a usuária do serviço, de maneira direta ou indireta. Então, um exemplo de uma PPP patrocinada é o metrô. O metrô é um grande exemplo de uma PPP patrocinada, em que há a tarifa e a contribuição do parceiro público ao privado. E um grande exemplo de PPP administrativa, nós temos hospitais públicos, que são gerenciados por particulares, presídios, que também são gerenciados por particulares. É uma PPP administrativa. Importantíssimo, pessoal. São as chamadas vedações legais. Trata da disposição do artigo 2º, parágrafo 4º. Vai dizer a lei, é vedada a celebração de PPP. Vem cá. É vedada a celebração de PPP, cujo valor do contrato seja inferior a 10 milhões de reais, eram 20 milhões, não é mais. Então, é vedada a celebração de PPP, cujo contrato seja inferior a 10 milhões, cujo período de prestação seja inferior a 5, e veja, é também no máximo 35 anos. É no mínimo 5
e, no máximo, 35 anos. E é vedada a celebração de PPP que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e a instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. É dizer, pessoal, o objeto de uma PPP precisa ser um objeto complexo. O objeto de uma PPP precisa ser um objeto complexo. Quero dizer, precisa ter uma prestação de serviço público. Exige-se uma situação multidisciplinar. Por isso, é um objeto complexo. Muito cuidado, pessoal. Olha, projeto para você isso aí. Tira um print, guarda, salve e nunca mais esqueça. Isso é um dos pontos mais importantes e mais cobrados nas nossas provas de delegado de polícia em geral, tá? E no estado de São Paulo não vai ser diferente. Vedada a celebração de PPP de valor inferior a 10 milhões. Ou seja, PPP tem que ser um valor vultoso. Vedada a celebração de PPP cujo prazo seja inferior a 5 e não pode ser superior a 35. E preste atenção, o prazo máximo é de 35, incluídas as prorrogações. O prazo máximo de 35, incluídas as prorrogações. E ainda não pode ter objeto único, o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos e a execução de obra tem que ter necessariamente prestação de serviço público. Pessoal, não está aqui, mas eu pontuo para você, olha, passo a régua para te dizer o seguinte: cuidado, que não é possível delegar numa PPP, vou até projetar, venha cá, não é possível delegar numa PPP, veja, o poder de polícia, não é possível delegar o poder de polícia, a função de regulação, e também não é possível delegar a função jurisdicional e qualquer outra atividade exclusiva do Estado. Não é possível delegar numa PPP o poder de polícia, a atividade de regulação, a atividade jurisdicional e a atividade exclusiva de Estado. Isso aqui também, volta e meia, cai na nossa prova. Perfeito? Outro ponto, venha cá, vou apagar isso aqui que eu escrevi para dizer o seguinte: aqui na PPP haverá uma distribuição objetiva, dos riscos, ok? Porque no contrato de PPP haverá uma matriz de riscos. Esta matriz de riscos, que é a distribuição dos riscos. Determinados riscos serão alocados para a concessionária, determinados riscos serão alocados pelo poder concedente e haverá riscos que serão compartilhados entre as partes. Riscos do poder concedente, riscos da concessionária e riscos que serão compartilhados. Perfeito? Pois muito bem. Pessoal, com isso, eu encerro este nosso encontro. E encerro a minha participação nesse nosso curso, né,
de 84% da prova de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo com as principais matérias. Te asseguro que com esses nossos encontros, você vai matar muitas das questões de delegado da Polícia Civil. Feito? Eu vou jogar a vinheta e volto aqui para nós conversarmos no chat. Rapidinho. Valeu, pessoal. Olha o Rogério aí, falando ótima aula, obrigado. Leonardo, obrigado, falando aula show de bola. Dan, valeu, valeu, mestre. Falei, Ângela, obrigada. Se puder dar mais dicas de estudo, sempre dou, Ângela. Vai lá no meu Instagram, sempre. Pode me mandar suas dúvidas também por lá. Mari Leão, obrigada, prof. Raquel, obrigado. Johnny, a Dani aí também, né, falando obrigado. Valeu, Rogério, maravilha de aula. Valeu, pessoal. Estou sempre à disposição de vocês lá no Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que vocês precisarem de tirar dúvidas deste encontro, de qualquer outro ponto do direito administrativo. Deixem o like aí, pessoal, no nosso vídeo. Valorize esse trabalho de toda essa equipe do Estratégia Carreira Jurídica. É importante isso. Valorize o trabalho desses profissionais, né? Eu sou só a ponta de todos esses profissionais que estão aqui para essa aula chegar até você. Perfeito? Então, valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.